Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa série de cinemática. A cinemática, ela é a parte da mecânica onde a gente vai abordar questões como o repouso e o movimento. Aqui a gente não vai se preocupar com a causa do movimento ou do próprio repouso, mas apenas com o fato de descrevê-los. Vamos iniciar então falando do necessário para se definir a posição de um corpo, que é estabelecer um referencial. Tendo esse referencial, a gente agora consegue definir a questão do espaço. E agora a coisa começa a andar. Isso porque, tendo conhecimento de espaço, a gente percebe que associar ele a outros conceitos como o tempo, novas variáveis irão surgir, como a velocidade e a aceleração desses movimentos. Então, quer saber mais desse conteúdo? Vamos lá agora! E aí, gente, beleza? Vamos começar aqui o nosso curso de Física 1, iniciando então pela nossa cinemática. A gente vai começar definindo aquilo que vai ser uma das nossas ferramentas mais importantes, o nosso referencial, né? Então, para descrever qualquer que seja um movimento de um corpo, né, a gente precisa primeiramente saber localizá-lo, né? Mas para dizer onde um corpo está, então é preciso a gente definir um referencial. Então eu preciso referenciar este corpo em relação a outra coisa já conhecida, que a gente vai chamar de referencial. Beleza? Então, olha só, um referencial, então, ele pode ser um corpo, ou pode ser também um conjunto de corpos, em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Então, para localizar a posição do nosso objeto, vamos começar a definir o nosso referencial adotando um eixo cartesiano. A posição, então, deste objeto, ela é dada pelas coordenadas do objeto no sistema cartesiano, né? Em unidades de comprimento. Então eu tenho o meu ponto aqui, definir um sistema cartesiano e eu vou localizar este meu ponto em relação a este sistema. Eu tenho uma coordenada x de comprimento, né? Eu tenho uma outra coordenada z de comprimento e eu tenho uma outra coordenada y de comprimento. Estou definindo aqui um sistema de coordenada em 3 dimensões, x, y e z. Normalmente aqui no nosso curso a gente vai trabalhar só com 2 dimensões, mas eu posso definir as 3 dimensões. Então, o referencial ele vai ser definido através de um sistema de eixos cartesianos. Através das coordenadas daquele ponto nesse sistema, a gente consegue então fazer a localização do meu objeto. No SI, a gente vai tomar o metro como a unidade de medida, beleza? Então, a gente acabou de ver o que é o referencial, para que ele serve? Para eu localizar um corpo naquele meu sistema de coordenada. Agora a gente vai introduzir nesse referencial o tempo. E o que é o tempo? O tempo ele é um conceito primitivo que não precisa de definição para que a gente possa entender o que ele é ou como ele funciona. Mas a gente pode medi-lo, né? E como que a gente mede ele? A gente pode medi-lo pela contagem de repetições de qualquer fenômeno periódico. Por exemplo, o número de voltas da Terra em torno do Sol. Essa contagem ela vai me dar um número de anos. Da mesma forma, vamos pegar um outro exemplo aqui, bem interessante, o caso do relógio, né? O número de voltas completas do ponteiro do relógio, por exemplo, do ponteiro de horas, ele vai me dar o quê? A contagem de meio-dia. Se eu olho, por exemplo, para o ponteiro de minutos, uma volta completa dele irá me dar 1 hora. Uma volta completa agora do ponteiro de segundos irá corresponder para mim à contagem de minutos. Então, quando eu posso contar repetições periódicas, eu estou então fazendo a medida do tempo. Não se atentem a essas figuras, eu vou explicar isso aqui passo a passo logo ali na frente. Então isso aqui é só para exemplificar a nossa unidade de medida, né? No caso, para o SI, a nossa unidade de medida é o segundo.
Agora que a gente falou então de tempo, vamos definir aqui instante. A gente pode referir-se ao tempo solicitando uma localização no tempo. Um T1, um T2, um T3 e assim por diante. De uma ocorrência como se fosse uma coordenada. Então a gente vai tentar localizar no tempo um instante. E eu vou definir, esse aqui é o T1. Esse outro aqui é T2. Beleza? Então, o instante ele pode ser dado pela quantidade T, que representa quantas unidades de tempo já se passaram desde um instante inicial, escolhido arbitrariamente como sendo T inicial igual a 0, que a gente vai chamar aqui de origem dos tempos. Instante esses baseados numa unidade de tempo que eu irei tomar, pode ser segundo, pode ser horas, pode ser minutos, mas todas elas irão partir da minha origem dos tempos, a partir de T igual a 0 segundos, a partir de T igual a 0 horas, beleza? E assim a gente pode definir agora então intervalo de tempos. Eu fixei então o meu instante numa unidade de tempo, eu posso agora achar um intervalo de tempo entre dois instantes, entre T2 e entre T1. E eu tenho então o meu intervalo de tempo. O intervalo de tempo ele é definido como a subtração do T inicial do T final. Ou seja, ΔT é igual a T2 menos T1. Agora a gente já tem uma condição de começar a definir movimento. A gente estudou o referencial, a gente estudou o tempo e estudou o instante. Então, a ideia de movimento está ligada à posição no referencial. Olha só, eu te pergunto, um ponto está em movimento em relação a um referencial no sistema cartesiano? Se ele estiver em repouso, então a sua posição não vai variar com o tempo neste referencial. Ou seja, para um instante T1 e um outro instante T2, a posição dele não vai variar. P1 é coincidente com P2 nesse referencial. Agora imagine outra situação. Se a minha posição varia com o tempo neste referencial, então eu estou dizendo que existe movimento. Ou seja, então se num instante T1 eu tinha o meu ponto P numa dada posição, num outro instante agora T2 eu terei este meu ponto numa posição agora diferente da primeira. Ou seja, houve modificação da posição do ponto neste referencial com a mudança do tempo. Agora olha só, observe. Agora olha só. Vamos complicar um pouquinho mais. Um ponto P, então, ele pode estar em movimento para um dado referencial, como a gente viu, né? Mas ele também pode estar ao mesmo tempo em repouso para um outro referencial. Entenderam? Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar uma figura aqui e eu vou explicar para ficar melhor de se entender. Então eu tenho aqui, eu dentro do meu carrinho aqui, né? Então eu estou em repouso em relação ao meu carrinho, mas ao mesmo tempo eu estou em movimento em relação à Terra. Eu estou falando então em dois referenciais. Qual o primeiro? O meu carrinho. Qual é o segundo? A Terra. Então, para o carrinho, eu estou parado. Eu estou em repouso. Mas, ao mesmo tempo, para o referencial Terra, eu estou me movimentando. Agora, vamos complicar mais. Olha só o que eu vou dizer. Se A está em movimento em relação a B, a um corpo B, então o corpo B também está em movimento em relação ao corpo A. Então, olha só essa figura. Eu tenho aqui um muro e um carro andando. Vamos tomar o referencial como sendo no muro. Então, esse referencial, para este referencial, o muro está parado. Agora, quem está se movendo nesse referencial? O carro, né? Então, o carro é com velocidade diferente de zero. O meu sistema de eixos no muro me diz que o carro muda de posição
neste referencial com o tempo. Então a sua posição está mudando. Então existe movimento do carro neste referencial. Agora vamos trocar de posição o referencial. Para ver isso aqui, ó, eu estou dizendo que se o corpo B está em movimento, que no caso é o meu carro, em relação ao corpo A, que é o muro, então eu posso dizer também que o corpo A, o muro, está em movimento em relação ao corpo B, que seria o carro. Como assim? Olhe essa outra figura aqui. Agora eu troquei o meu referencial, coloquei o referencial no carro. E eu estou dizendo o que aqui? Que nesse sistema aqui, o carro está parado em relação ao referencial, que está fixo nele. Então, agora quem se move é o muro em relação ao carro. Por quê? As coordenadas aqui irão mudar, estão mudando. Ou seja, o muro está em movimento em relação ao meu referencial carro. Por quê? Porque qual que é a definição de movimento? Que a posição esteja mudando no referencial com o tempo. E se o carro está indo para lá e o referencial está fixo no carro, então essas coordenadas X aqui estarão mudando. Mas quem muda, quem está se movendo aqui em relação ao referencial é o muro, porque o carro já está parado, né? Então, a simetria do repouso e movimento ela é válida em ambos os sentidos. Isso aqui é só para vocês conseguirem ver, fazer essa analogia de que se eu mudo o referencial, pode mudar quem é que está se movendo e quem é que está parado. Agora, beleza. Então, vamos definir agora trajetória. A gente já viu o que é movimento e o que é repouso. Então, imagine um ponto material. E ponto material aqui, entenda como aquele ponto que a gente desconsidera as dimensões desse corpo e o considera como um único ponto. Então, imagine um ponto material num dado referencial onde sua posição muda ou não com o tempo. Então, eu estou falando de movimento, que a sua posição muda, ou de repouso, que a sua posição não muda. Olha só, se marcarmos no referencial, instante a instante, a posição deste ponto, depois de um intervalo de tempo, a gente vai ter o quê? As trajetórias. Olha só, vamos ver aqui a questão de movimento. Então, para ter movimento, a sua posição ela vai mudar no referencial com o tempo. Então, a gente tem a trajetória traçada. Ou seja, no instante T1, eu tenho a minha posição aqui, o meu ponto material, e esse ponto, então, ele se desloca no referencial com o tempo, para um tempo T2, e eu tenho, então, o tracejamento aqui da minha trajetória, neste caso, uma linha reta. Da mesma forma, eu poderia ter uma curva definindo essa trajetória. Agora, vamos pensar no caso do repouso. No repouso, a sua posição não vai mudar no referencial com o tempo. Então, a minha trajetória ela vai se reduzir a um ponto, que é o caso do meu exemplo aqui do ponto material C, onde tanto no instante T1 como no instante T2, o ponto não mudou de posição naquele referencial. Olhe agora umas figuras aqui só para a gente visualizar a questão das trajetórias. Observe esse carro definindo uma trajetória curvilínea. Neste outro exemplo aqui, a gente deixou uma câmera gravando o período da noite, né? Onde ela foi então desenhando aqui a trajetória das estrelas. Essa câmera então ela permanece com o obturador aberto muito tempo e ela vai registrar a trajetória das estrelas. Observe que a gente está vendo aqui o tracejado do caminho das estrelas. Mas isso aqui só está sendo possível por quê? Porque as estrelas estão se movimentando em relação à minha câmera. Ou seja, as estrelas se movem em relação ao meu referencial que eu estou tomando na câmera. Agora, se as estrelas estivessem paradas em relação ao meu referencial, a câmera, então não haveria tracejado e eu teria um ponto. Observe este ponto aqui. Tá vendo? Então, praticamente, essa estrela aqui, ela está praticamente parada em relação ao meu referencial câmera. Vamos a outros exemplos.
Aqui a gente tem um exemplo das trajetórias retilíneas dos jatos passando aí, né? A gente pode ter também um exemplo bem interessante no caso dos rios, né? A gente pode ver aqui a formação das trajetórias da água correndo no seu leito. Agora vamos imaginar um outro caso. O caso desse avião. A gente vai considerar o referencial no avião. E considere então agora um ponto P na ponta de uma das pás da minha hélice. Então esse ponto ele vai descrever em relação ao meu referencial que está no avião uma trajetória circular. Consegue enxergar isso, né? O referencial está no avião, ele está parado, fixo no avião. Então para esse referencial o ponto P se move como um círculo. Agora vamos tirar o nosso referencial aqui do avião e vamos pôr ele na Terra. Vamos ver o que é que acontece. Olha só. Então agora a trajetória do nosso ponto P não é mais só um círculo, porque ele também está se movendo em relação à Terra. Então ele faz o círculo, mas ao mesmo tempo ele vai projetado para frente e forma então essa nossa figura aqui em 3D. Vamos lá. Então a nossa mosca ela vai sair do ponto P0 e vai ir para o ponto final aqui num dado intervalo de tempo, né? Então ela está descrevendo uma trajetória, é o que a gente acabou de ver, né? Mas vamos fazer mais, vamos definir aqui um ponto na trajetória que a gente vai chamar de origem dos espaços. Mas a gente vai definir também, além dessa origem aqui, a gente vai adotar uma direção para essa nossa trajetória, ou seja, a gente vai fazer uma orientação, é daqui para cá. Vamos fazer mais, a gente vai fazer também marcações nessa trajetória. Para, em vez de ser do nosso referencial, agora a gente vai localizar em cima da própria trajetória, definindo posições. Vamos limpar aqui agora o nosso desenho aqui para ficar mais visível, né? E vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui agora a questão de espaço. Então, o espaço de uma partícula é uma grandeza que determina sua posição na trajetória. Posição esta dada pelo comprimento do trecho de trajetória entre partícula e a origem dos espaços. Então, a gente vai definir que o espaço ele vai ser dado pelo comprimento que existe entre a posição da minha partícula num dado instante e a posição da origem dos espaços. Então, imagine a seguinte situação. Eu estou dizendo que se eu tenho um ponto material aqui no meu ponto A, né, o espaço dele vai ser dado pelo comprimento que existe entre a sua posição na marcação da trajetória e a origem dos espaços nesta mesma trajetória, que é o ponto 0 da marcação 0. Então eu posso dizer aqui que o espaço de A é igual a mais 6. Imagine também um outro ponto B, agora do outro lado aqui. O espaço dele também vai ser definido pelo comprimento entre a sua marcação e a origem dos espaços. Ou seja, a gente terá aqui espaço de B igual a menos 4. Então a gente observa então, que o espaço ele pode ser dado com sinais, ou positivo ou negativo. Vai depender das marcações que a gente fez na nossa trajetória. Mas sempre lembrando que o espaço ele é dado a partir da origem dos espaços. Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso desenho. Se no instante T1 a mosca está no nosso espaço igual a menos 2, então eu tenho T1 aqui no instante inicial, o meu espaço aqui então é menos 2, né? A posição aqui. Mas vamos dar agora um segundo instante T2. E nesse instante T2 agora a mosca está no espaço igual a 4. Então eu estou nesse T2 no espaço igual a 4. Eu vou definir aqui agora o que a gente vai chamar de variação de espaço entre dois instantes. E ela é definida como o espaço do instante T2 menos o espaço do instante T1.
Então, minha variação de espaço, de acordo com o que a gente fez aqui o nosso desenho de T1 e T2, vai ser o quê? O meu tempo, o meu espaço S2, que é o quê? O 4, menos o espaço 1, que no caso é o menos 2. Então, é 4 menos o menos 2, que vai dar, então, 6. Observe que o sentido da minha trajetória, a orientação aqui, vai definir o sinal do meu ΔS. O que eu quero dizer com isso? Eu estou caminhando de T1 para T2, no sentido da trajetória, então os espaços estão aumentando. Por isso, o meu ΔS sempre dará positivo. Se eu inverter o sentido dessa figura, esse ΔS terá sinal negativo. Olha só, se T1 é igual a T2, vamos imaginar que se T1 fosse igual a T2, então eu não teria movimento. Eu estaria em repouso e o meu ΔS seria 0. Beleza? Mas agora imagine o seguinte, se o meu T1, que é o que a gente fez aqui, ó, se T1 vai para T2 a favor da trajetória, o meu ΔS é positivo, porque, como eu disse, o espaço está aumentando na minha trajetória. Então, ΔS é positivo. Agora, vamos inverter o sentido. Agora eu estou indo de T1 para T2 contra a trajetória. Olha a minha trajetória para cá, a minha trajetória é para a direita e eu estou indo para a esquerda. Então, observa a figura, né? T1 para T2. Então, agora o meu ΔS vai ser negativo. Eu não coloquei aqui na figura, mas vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar então, qual que é o meu T1? Meu T2 é menos 2. Então seria o contrário disso aqui, né? Então seria menos 2 menos o 4, que seria então menos 6. Continuando ainda o nosso esqueminha aqui, vamos falar agora não de espaço, mas de distância percorrida. O que realmente a gente percorre, né? Porque assim, qual a diferença entre espaço e distância percorrida? Espaço em si, ele é a localização, a posição. Agora, a distância percorrida ela vai ser uma variação do espaço. E para a distância percorrida, a gente costuma usar o módulo, porque podem haver dois diferentes casos aqui que isso vai realmente influenciar. Vamos mostrar isso aqui para ficar bem claro. Olha só, vamos ver o nosso primeiro caso. Imagine eu deslocando apenas em um só sentido, né? Eu estou indo simplesmente no sentido da trajetória, está vendo? Então, o que vai acontecer aqui? Então, eu vou sair do T1 e vou ir para o T2. Então, eu sei o que é que o meu espaço 1 é menos 5, o espaço 2 é 1. Qual que é o meu ΔS? 6. E a distância percorrida? A distância percorrida é o módulo do ΔS, né, que vai ser exatamente 6. Mas agora vamos inverter o sentido. E quando eu inverto o sentido, eu vou contra a trajetória, lembra? Meu ΔS vai ser negativo. Olha só. Então eu inverti o sentido, né? Eu estou indo de T1 para T2, né? Então a minha conta agora é o contrário, eu estou obtendo que é menos 6. Qual que é a distância percorrida? É o módulo de ΔS e vai dar o quê? 6. Isso por quê, gente? Porque não importa se eu estou indo daqui para cá ou se eu estou indo daqui para cá, a distância real percorrida é a mesma. É por isso que a gente usa o módulo, porque eu não estou interessado em sinal. Então a gente acabou de ver aqui o caso que eu vou em um só sentido. Mas e se eu inverter o sentido no meio do caminho? Olha só o que acontece. Deslocamento com inversão de sentido. Então a distância percorrida ela vai ser o módulo de ida mais o módulo de volta. Ou seja, imagina, eu vou sair de T1 aqui, vou ir para T2, né? E vou sair de T2 e vou ir para T3. Então eu fui e voltei. Beleza? Então, se eu jogar aqui, então, no meu esqueminha aqui, a gente vai obter
que eu tive um deslocamento total de 8. A gente deve se atentar a isso, porque a distância percorrida ela pode ser diferente do espaço. Então, gente, eu vou encerrar o assunto aqui hoje para esse vídeo não ficar muito extenso. Na próxima aula, a gente vai dar sequência ao assunto aqui e a gente vai começar a falar de outros termos, como a velocidade e a aceleração. A gente vai definir também algumas expressões para a gente poder estar trabalhando aí, beleza? Então, muito obrigado aí pela sua presença e até a nossa próxima aula. Fui!